Fluid Technology, é um fabricante canadense para sistemas de bombeamento, sistemas de distribuição de água para ar-condicionado, para também água potável em prédios que são utilizados sistemas de boosters, também sistemas de combate a incêndio à água, aplicações também de utilização para sistemas de controle de centrais de água gelada. A Ariston completa esse mês, esses dias dessa semana, 90 anos da sua criação. Uma empresa que originalmente era puramente mecânica, mas ao longo dos anos ela percebeu que a atuação apenas na área mecânica levaria a uma estagnação ao longo do tempo. Então, aos poucos, ela começou a desenvolver sistemas que permitissem o controle e o gerenciamento dos sistemas de distribuição de água, seja para sistemas de água gelada primários, secundários, sistemas de água de condensação. E esses sistemas começaram a serem, falou o seguinte, a Ariston deixou de ser uma empresa puramente mecânica para passar também a ter no seu core a área eletrônica. Então, desde a década de 80, mais ou menos, nós já começamos a incorporar os inversores de frequência aos nossos sistemas de bombeamento, bem como também criamos e desenvolvemos um software que é embarcado justamente com as bombas, que nós citamos e falamos que é o sistema de controle sensorless. E essa tecnologia embarcada, cada vez mais ela foi crescendo e levando a empresa a não ser uma empresa puramente mecânica e ser também uma empresa de otimização. Então hoje os sistemas de bombeamento de velocidade variável são sistemas que trazem uma grande eficiência energética para o sistema de ar-condicionado, seja ele de velocidade variável ou velocidade constante. O que eu vou apresentar para vocês aqui, além de falar um pouco dessas novas famílias, como até vocês devem ter visto no nosso stand, que são as famílias com motores de ímã permanente. O que é o motor de ímã permanente? É uma evolução que a área do motor está tendo em função da necessidade de maior eficiência energética, redução de consumo de materiais até na fabricação, porque esses motores normalmente eles são menores para a potência em relação ao motor tradicional. Por isso eles têm menor dissipação de energia, menor nível de ruído e resultado é eficiência energética. E é uma tendência no mercado para que isso, eu imagino, pelo que eu estou vendo, nos próximos 10 anos, é uma tecnologia que vai estar consolidada a nível de motores, tanto para sistemas de bombeamento, como hoje vocês já veem, vários de vocês, para sistemas de ventilação. Tá? Então, vamos aí começar a avançar e falar sobre sistema de bombeamento em paralelo para a redundância garantida do sistema, com máxima eficiência e economia de espaço. Mas o que é isso? Eu vou estar falando de bombeamento de HVAC, por que trabalhar com bombas em paralelo, considerações para aplicação de sistemas paralelos e aí eu vou trazer para vocês algumas soluções da Ariston. Sistema de bombeamento do HVAC. O sistema de bombeamento do HVAC, vocês já, todo mundo aqui que trabalha com ar-condicionado já tem ciência da necessidade de bombas para sistema de água gelada. Que afinal das contas, você tem o chiller e os comboios. Mas nós precisamos de um sistema que circule o fluido, que no caso é a água, para fazer a troca de calor. Ou seja,
A água do primário passa pelo chiller, baixa temperatura, é distribuída através dos secundários, diretamente para os porcóios. Dos porcóios temos a troca de calor do ar com a água, através das serpentinas. E essa água quente volta para o sistema de chillers, tudo isso através do sistema de movimento, para que nos chillers exista a troca de novo da água para o gás, e se for um sistema a ar, ele é rejeitado diretamente para o ar exterior. Se for um sistema com condensação a água, há a troca do gás com outros circuitos de bombeamento, que seriam de condensação, e esse circuito de bombeamento pega essa água que recebeu o calor do gás e vai rejetar nas torres de esfriamento. Aí você fecha o ciclo, retira o ar do ambiente quente, transfere esse calor para a água, joga no chiller, transfere para o gás, tira do gás, transfere para a água de condensação e depois transfere para as torres de esfriamento. Ou seja, fechamos o ciclo. Então, o bombeamento de HVAC é muito importante. Quando nós falamos em HVAC, nós temos aquela situação: não temos carga 100% conforme foi projetado. O projeto, ele atende aqui, ou seja, carga térmica calculada, carga térmica para ser retirada precisa de uma vazão de água e um ΔT. Tá bom, projetamos e falamos, esta é a vazão. Sistemas de velocidade variável e carga variável, por quê? Sol nasce no leste, põe-se no oeste. Ou seja, a carga do prédio do lado leste é uma coisa, carga do lado do prédio é outra. Ao longo do tempo, variação. Ocupação, shopping center. De manhã, pouca carga, somente para limpar o ambiente, tirar o que ficou acumulado à noite. Período da tarde, carga variável. À noite, aumenta o número de pessoas. Só que aí você já tem a redução da temperatura ambiente. Então, a carga não é constante e nunca falaremos que é 100% do tempo. Tivemos aí percentual de carga no tempo acima de 60%, talvez no Brasil, talvez em algumas regiões, aqui como Salvador, que é bem quente, acima de 80% em poucas horas ao longo dos anos. Então, se eu posso trabalhar numa faixa intermediária, significa que eu tenho que ter velocidade variável, para que a bomba não fique gastando energia e mandando água sem necessidade. Tradicionalmente, colocamos duas bombas, suponhamos, uma titular com a reserva. A reserva parada e com uma vazão equivalente a 100% da vazão do sistema. Então, se eu tenho um sistema com 100 metros cúbicos necessário para fazer a troca de calor, eu coloco uma titular e uma reserva com 100 metros cúbicos para ficar parada. Só para quando tiver uma falha que ela vai entrar. Isso é custo. Por que nós não trabalhamos com bombas em paralelo? Se tem 100 metros cúbicos, por que nós colocamos duas bombas operando em paralelo, cada uma com 50 metros cúbicos? Tá? Com as técnicas que a Armstrong possui, cada bomba tem um sistema de controle embarcado. E quando eu coloco bombas em paralelo, ou até 4 bombas em paralelo, elas se conversam e vão gerenciar o escalonamento da carga, ou seja, o quanto vai se variar a vazão em função da demanda. Uma bomba, 2 bombas, 3 bombas, até 4 bombas. Então, nesse exemplo, ao invés de eu ter
duas de 100, eu tenho duas de 50, duas de 70. Vou ter economia. Bomba menor, motor menor, inversor menor. Bombas em paralelo. Curva de uma bomba. Curva da segunda bomba. Regra. As bombas têm que ser idênticas. Curva do sistema. O que é curva do sistema? Quando o projeto é definido, o projetista fala, eu preciso dessa vazão para a carga térmica que eu tenho que ser retirada do ambiente. Com essa vazão, a distribuição, tubulação, fancóios, chiller, tudo isso tem uma perda de carga. Quando a água passa, gera uma pressão que é uma restrição. Somada toda a perda de carga, a bomba tem que atender. Então o projetista fala, eu preciso de uma bomba de X metros cúbicos e X metros de coluna d'água para vencer a instalação. Duas bombas em paralelo têm que ter a capacidade de atender a altura de projeto. Então, cada bomba com 50, mas com a mesma altura de projeto. Se nós falharmos em paralelo uma bomba, como aqui foi exemplo, o que acontece nesse sistema que eu estou propondo para vocês? A vazão, ela corre e aumenta em cima da curva da bomba que ficou. E também, toda vez que você faz uma seleção de bomba, nunca você consegue fazer uma seleção 0 a 0. Motor BHP 45, motor selecionado, não existe 45, é 50. Se o motor for de 61, não existe motor de 61, vai ser motor de 75. Então sempre você vai ter uma folga. 5, 10 cavalos, que está ali, tá? É disponível para vocês. Então o que a Armstrong faz? Ela permite que a bomba corra na curva, aqui ficou funcionando, que era 50 metros cúbicos, ela aumenta a vazão e ela aumenta a rotação. Então eu consigo aumentar aquela bomba que era de 50 metros cúbicos, ela chegar a 70, 80, 85, 87 metros cúbicos. Então eu já não tenho mais a falta de 50%, eu tenho uma falta de 15, 17%. Ou seja, eu cheguei ali por volta de 85% da vazão do projeto, que era 100. Quando você passa nessa faixa de 85% da vazão do projeto em um trocador de calor, ele já está próximo de 95% da característica de transferência. Então a tua serpentina, ela já está chegando no limite da capacidade de transferência. Então eu estou aprendendo o sistema. E isso só vai ocorrer, essa necessidade, se exatamente nesse dia que falhar, o teu sistema estiver precisando a máxima carga, que foi aqueles 10, 15, 20%. Se ele não estiver precisando, se for um dia de menor calor, ele vai estar precisando talvez 70%. Você está fornecendo até 85%. Então, com isso, a possibilidade é você, duas bombas de 50, quando essa falhar, essa daqui, ela aumenta a rotação e corre na curva e vai te dar uma vazão que antes era 50% de 70% a 90%. Ou seja, eu atendo praticamente o sistema
trabalhando com uma bomba com 50% de vazão, ou seja, bomba menor, motor menor, inversor menor. Tá? Então, a ideia é essa, você trabalhar com uma redundância de 50% a 70% e atingir uma vazão total acima de 70%. Nós colocamos 70% porque há aplicações que 70% atende. Mas normalmente nós conseguimos acima de 80%, 82%, 85%, 87%. Aqui são as combinações. Então, por exemplo, se eu tivesse, como exemplo, 100 metros cúbicos com uma parada, eu posso colocar duas de 50, duas de 70. Se eu tivesse um sistema com duas de 50 e uma 50 parada, eu coloco duas de TPs. Sempre vou conseguir reduzir o motor, reduzir o diâmetro da bomba e reduzir também a necessidade da elétrica. O cabo vai ser menor, o disjuntor vai ser menor. Tá? Então, a ideia é custo da bomba menor, custo de instalação, custo de operação, porque as bombas operando em paralelo, elas vão ser muitas vezes mais econômicas que uma bomba operando independente. E sem contar também espaço ocupado, bombas menores, menor área ocupada. Então aqui, reduzir custo, capital inicial, energia e espaço. Esse exemplo, duas bombas de 20 cavalos, suponhamos que era aquela situação, 100 metros cúbicos mais 100 metros cúbicos. Eu posso colocar uma dupla, eu tenho bomba dupla, ou então duas individuais, mais ou menos 10 cavalos cada uma. Preço menor, investimento inicial menor. Esse exemplo aqui, a tela está um pouco pequena, mas é um projeto que nós fizemos de 3 mil TRs, que tínhamos 4 bombas com 308 metros cúbicos cada bomba, que totalizava 303, desculpa, 909 metros cúbicos. Tá? Esses 900 metros cúbicos, 909, era para atender 3 chillers de 1000 TR. E tinha uma quarta bomba parada, reserva. Qual que era o tamanho da bomba? Motor de 75 cavalos. 3 operantes, uma reserva. Uma reserva de 1/3. Qual foi a nossa proposição? 4 bombas em paralelo para atender os 909. Caiu para 227 metros cúbicos por bomba. Motor caiu de 75 para 50. O diâmetro da bomba caiu de 6 para 5 polegadas. Redução de custo, 25%. É dinheiro. Reduziu custo do painel elétrico, custo da infraestrutura elétrica. E se falhasse, como aqui, ó, a quarta bomba, naquele dia, isso aqui é um shopping center, tá lá, São Paulo, 24 de dezembro, daquele calorzão como nós passamos aí recentemente. Falhou uma, a vazão, que as 3 que ficaram, ela chega a 808, acelerando e correndo na curva. 808 corresponde a 89% de redundância. Isso atende o projeto, com custo de investimento menor. Quando nós trabalhamos com bomba em paralelo, além desse benefício de distribuir as cargas, reduzir a potência, tamanho e toda a infraestrutura, eu também posso aplicar com o nosso sistema, como eu falei para vocês que as bombas, até 4 bombas operam em paralelo, o controle paralelo sensorless. O que é o controle sensorless? O controle sensorless, a Armstrong controla a velocidade da bomba sem precisar de um sensor de pressão diferencial na linha. Como tradicionalmente vocês veem, para medir a pressão,
para controlar a rotação? Nós medimos a potência através do inversor de frequência. O pessoal de mecânica tem na cabeça que BHP, que é o cálculo de potência absorvida, é vazão, altura manométrica e eficiência. Se a carga térmica caiu, ou seja, a necessidade, demanda térmica diminuiu, você vai fechar a válvula. Você vai fechar a válvula, você vai diminuir vazão. O BHP diminui. Se você aumentar a carga térmica, você vai pedir mais vazão. Mais vazão, o BHP sobe. Então, o meu sensor é a potência. Potência aumentou, aumenta a rotação. Potência diminuiu, diminui a rotação. Como? Olhando a curva do sistema. Essa curva. Porque tradicionalmente, em cima de uma curva de bomba, se você abre válvula, ela corre no sistema. Então ela foge dessa curva. Eu faço ele voltar para essa curva, alterando a rotação. Se ela fechou a válvula, ela corre para a esquerda. Reduzindo vazão, eu altero a rotação, diminuindo a rotação para voltar para essa curva. Então sempre eu vou seguir, eu brinco, todo mundo usa Waze aqui. Ele não fica sempre recalculando e fazendo você voltar para a tua rota. É a mesma coisa. Esse software é assim. Tá? E com o controle paralelo, o que é? Esse exemplo. Eu coloquei 3 bombas em paralelo. Tradicionalmente vocês devem ter visto vários controles de velocidade em campo secundário. O que faz? Controle por velocidade. O pessoal da automação fica olhando lá o RPM. Quando o RPM chegar a 90% do máximo RPM, chama a segunda bomba. Funciona? Funciona. É eficiente? Não. Aqui, ó, curva de eficiência. A bomba vai ficando eficiente, chegou no fim, começa a cair. Se eu continuar aqui, eu vou perder eficiência. E quando eu controlo por velocidade, eu estou seguindo aqui. A Armstrong, com esse controlador que nós temos nas bombas, eu tenho carregado dentro do controlador o mapa de desempenho da bomba. Eu sei todas as curvas, 10 curvas, e 10 pontos em cada curva. Eu tenho um mapa de 100 pontos. Então cada vez que eu meço a potência e sei a velocidade, eu vou nesse mapa e vejo qual a vazão e qual a altura e qual a eficiência que eu estou trabalhando. Então, vamos ligar o sistema aqui, ó, aumentando a demanda. Dois sistemas idênticos, mesma bomba, mesma potência. Cheguei aqui, ó, vou perder eficiência. O controlador da Armstrong já liga a bomba, a segunda bomba. O que acontece? Aumenta aí de novo. Aí foi. Foi demais. Nesse ponto, aumentou. Eu estou com as duas bombas operando nesse ponto. E agora aqui cheguei aos 90%. Esse 90% é onde a automação ligaria. Olha a diferença da eficiência desse nível versus esse. Olha aqui o consumo, 20% versus 30%. Nesse ponto aqui vocês já estão vendo a diferença de eficiência. Vamos começar a aumentar a carga. Ultrapassou uma bomba, chegou nesse ponto, eu detecto que está eficiência baixa, chamo a terceira. Aqui vai chegar duas bombas em paralelo, ou seja, enquanto o sistema tradicional ele está operando as duas bombas na plena carga, com o controle Armstrong eu estou operando 3 bombas em cargas parciais, com uma eficiência nesse ponto. Perfil de consumo 40%, perfil de consumo 75%. Multiplica isso ao longo dos anos, meses, tá? Você pode ter
Desculpa, terminando. Plena carga é igual, não muda. Economia de até 30% de energia. Então nós falamos paralelismo, redução de custo de investimento, custo operacional, paralelismo, menor consumo de energia. Então são duas pontas que você ataca que teoricamente falava que não era possível. Um sistema que economiza mais normalmente é mais caro. Não, aqui a gente mostra que ele pode ter um custo menor de investimento e também tem um custo operacional menor. Isso está embarcado. Para o projeto com bombas de paralela, se você optar por duas bombas de paralela de 50%, lembra que eu falei, redundância a partir de 70%, que é aquela vazão que eu vou conseguir a partir de 50%, eu chego a 70%. Escolas, apartamentos, condomínios, igrejas, fábricas, armazéns, aonde a sensibilidade ao conforto é menor. Ah, mas e se eu pegar hotel, escritório, uso misto, ambulatório, universidade? Aí recomendamos 70%, uma redundância de 85%, porque a sensibilidade ao conforto é maior. Agora, se for uma situação de missão crítica, centro de pesquisa, data center, esquece, fica no velho 100% de reserva. A vantagem, mais uma vantagem para a operação de bombas de paralelo. Normalmente uma bomba pegando sozinha, existe esse critério de, a partir do ponto de melhor operação, que é chamado de BEP. BEP é Best Efficiency Point, é o ponto de melhor eficiência da bomba. Abaixo de 30% desse ponto, a bomba não se aconselha trabalhar continuamente a bomba, porque ela vai ter menor vazão, ela vai ter menor fluxo de água, o motor vai estar com uma ventilação menor, o próprio selo mecânico vai estar com uma circulação de água menor, e você tende a prejudicar o ciclo de vida. Então, nesse exemplo, se o meu BEP é 80%, meu limite aqui é 24%. Ou seja, abaixo disso, não seria bom para operação contínua ou repetitiva da bomba. Quando você coloca para essa função duas bombas que somadas dão 80%, o teu 40 por 30%, que era 24% da vazão total, caiu para 12%. Você abriu, expandiu. Então eu consigo chegar com velocidade variável até 12% da vazão total. Mais um benefício. Um ponto que eu vou tocar aqui para frente, essa característica do sensor-less permite eu medir a vazão. As nossas bombas medem a vazão de água gelada individualmente numa precisão de mais ou menos 5%. E nessa situação, abaixo desse valor, eu tenho a tendência a aumentar o erro. Então, quando eu uso duas bombas, eu aumentei a faixa de precisão. Então, teoricamente, até 12% aqui, eu vou ter uma boa precisão dentro de mais ou menos 5%. As soluções Armstrong. Nós temos a bomba dupla, que é similar àquela que eu mostrei para vocês lá na feira, que eu tenho uma individual, com motor de imã permanente, ou a bomba dupla com motor de indução normal. Essa vai até 10 cavalos, essa aqui vai até 125. Fora essa, nós temos também as bombas individuais. Esta daqui, quando eu faço a conexão dessas duas bombas através do controlador, elas passam a operar como se fosse uma bomba para o sistema fracionado. A primeira bomba vai subir até o ponto de melhor eficiência,
chegou no ponto que vai perder eficiência, comuta a segunda. Se estivessem um controlador de automação no sistema. As nossas bombas, tanto essas 4 quanto as duplas, elas, vocês podem considerar como se fosse plug and play. Benefícios que o controle sensorless traz, o sistema de automação do BMS vai ter. Então, o BMS vai poder usar essa vazão para o controle de velocidade, controle de chiller, sequenciamento, tudo. Como eu falei, medição de vazão. A bomba é um medidor de vazão. Você pode deixar de ter medidor ultrassônico ou eletromagnético, que são equipamentos caríssimos. Dependendo do diâmetro, é 50, 60, 70 mil reais. E de difícil manutenção, ainda mais no mercado nosso, que não existe uma tradição em shoppings, em prédios comerciais, para a manutenção de equipamentos que na indústria já dá trabalho para fazer manutenção. E sem contar também a aferição. Isto não é um equipamento fácil de ser mantido. A bomba, ela ajustou longo de vida, ela não vai perder a precisão. Você pode trazer também a informação, além da vazão, da altura. Então eu vou dar a informação para o sistema qual a pressão que ela está trabalhando naquele momento. E essa informação pode ser usada pelo controle sensorless autônomo ou pela automação, buscando via BACnet Modbus. E aquela situação que eu falei, conhecendo a vazão, medindo a temperatura do ΔT, você sabe a carga térmica que você está demandando, você pode controlar o sequenciamento de chiller, você tem a informação. O grande problema do sistema de automação, antigos e atuais, medição de vazão. Sem a medição de vazão, você não faz o sequenciamento de chillers, você não sequencia as bombas, é um trabalho ingrato. Ou seja, a vazão informa. Além de todas essas características, o nosso sistema, estas bombas com esses controladores, tanto motor de ímã permanente como motor de indução, os controladores são IoT, ou seja, Internet das Coisas. Eles têm os protocolos Modbus, BACnet. Você conecta na bomba o teu celular via Wi-Fi. Você não precisa ir na bomba, no teclado da bomba, no display, para ver os parâmetros. Você chama via o Chrome, endereço, acabou a história. Está tudo na sua mão. Você opera a bomba, vê todos os dados. E existe um serviço que nós chamamos de gerenciamento de performance ativo, que é feito através de um serviço Plant Manager, que eu coleto os dados em tempo real, via um roteador independente da rede do cliente e jogo na nuvem. Esse roteador, ele monitora velocidade, potência, vazão e vibração. Todo o sistema nosso mede vibração em tempo real, permite manutenção preditiva. O software vai informar que a bomba está vibrando, a potência está alta, saiu do ponto de operação. Suporte, serviços. Nós atendemos projetistas, instaladores, startups, gerenciamento, kits e otimização para atualizações futuras. Linha de produtos que a Armstrong só tem, além das bombas, acessórios de instalação, painéis de automação, separadores de ar, tanque de expansão, trocadores de calor e sistemas até para incêndio. Tá? Resumo: sistema de bombeamento paralelo. De acordo com a redundância, você pode ter economia. Pode ter redução de até 75% em termos de instalação, custo
economia de energia, espaço e a tecnologia no motor não permanente. Obrigado. Desculpe a corrida.